Fala, investidores, sejam bem-vindos ao meu canal Gama Investimentos. O vídeo de hoje a gente vai aprender as 10 regras fundamentais do grande Luiz Bassi, o maior investidor da Bolsa Brasileira, para saber como ganhar muito dinheiro com ações. Aqui eu vou estar trazendo diversas dicas que o Luiz Bassi já disse já em diversas entrevistas, em diversos vídeos no YouTube. Eu fiz um compilado e ainda fiz um aprofundado em cada tema ainda. Vocês sabem quais são as regras? Vocês seguem esses métodos do Luiz Bassi? Eu mesmo sou um fã do Luiz Bassi, eu utilizo muito, aprendi muito com o Luiz Bassi com essas dicas e outras dicas também, e eu utilizo muito na minha carteira. E com isso eu estou aqui para divulgar para você, porque realmente ao estudar essas regras fundamentais, ao aprofundar o estudo, eu vi que realmente ela tem bons fundamentos, ela realmente faz sentido. Então eu estou aqui para replicar isso aqui para vocês. Mas antes disso, eu peço para vocês se inscreverem no meu canal Gama Investimentos. Aqui você vai aprender tudo sobre teoria e prática. Eu vou estar mostrando aqui na prática aqui a minha carteira A. Essa carteira aqui eu quase não faço aporte nelas não. Eu faço aporte bem extraordinário, um ou dois aportes grandes por ano. Eu faço quando entra algum dinheiro extra. Mas a carteira Gama, ela tem que é a próxima carteira que eu vou mostrar para você, ela tem um objetivo rumo ao 100k. Aqui eu faço aportes mensais regulares de R$ 3.000. Eu invisto em ações, especialmente em empresas boas, pagadoras de dividendos, com foco nessas 10 regras do Luiz Bass. E aqui eu vou estar mostrando para vocês cada compra que eu fizer. Eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática o porquê que eu estou comprando a ação. Eu vou fazer análise da ação com base nessas 10 regras e outras regras também que eu aprendi né? Eu aprendi na faculdade, no curso de economia, contabilidade, enfim, no mestrado também. Enfim, tem muita coisa bacana aqui para vocês aprenderem. Então vamos lá, finalmente para as 10 regras. A primeira regra, não depender do Estado para se aposentar. Depois eu vou falar sobre acredite no projeto da empresa, seja um pequeno dono da empresa. Quarta, investir somente em setores perenes. 5. Cuidado com empresas do setor de tecnologia. 6. Ações se valorizam muito no longo prazo. Investimentos em empresas boas pagadoras. 8. Comprar ações quando for oportuno. 8. Ibovespa. E, por último, 10. Aposentando. Então, vamos lá para a primeira regra. Não depender do Estado para aposentar. Nesse contexto do Luiz Bassi de não depender do Estado para se aposentar, na década de 70, o Luiz Bassi fez um estudo e, e ele chegou à conclusão que o Estado não teria condições de manter aposentadorias nos padrões da década de 70, que logo na década de 90, em breve o governo já estaria quebrado, não teria condições de manter o padrão daquela aposentadoria, porque o Estado gastava mais do que arrecadava. Então, ele chegou à conclusão que o cidadão deveria fazer a sua própria aposentadoria. Daí ele criou o conceito de carteira previdenciária. Daí ele focou os seus investimentos. Após esse diagnóstico, ele começou a aportar toda a sua renda na compra de ações, visando a sua aposentadoria. Ele aportava mensalmente o máximo possível, ele economizava o máximo possível, ele procurava aportar a maior grana possível por mês em compra de novas ações. E a estratégia dele foi sempre essa esses três pilares, que é comprar ações boas pagadoras de dividendos, reaplicar os dividendos recebidos e fazer aportes regulares sempre. Então, foi aí que chegou o start do Luiz Bassi, que tipo assim, aí que ele começou a investir nas ações. Então, vamos lá para a segunda regra. Tá. Aqui, só para complementar esse estudo aqui do Luiz Bassi que ele fez lá na década de 70, eu fiz um mais atualizado com base nas emendas constitucionais. Então, desde 93,
o governo vem fazendo diversas reformas à Previdência. A mais recente foi a de 2019, que é a Emenda Constitucional 103, que limitou que toda pessoa só vai poder aposentar com 62 anos, mulher, 65 homens, mais 35 anos de contribuição. Então, antes, aqui, por exemplo, lá em 2003, o governo criou um teto do INSS de 2.400. Mesmo se você ganhar R$ 20.000 por mês, é, né, nessas empresas privadas, você só aposentadoria, na época, só poderia aposentar com um teto de 2.400. O teto hoje está 5.000. Em 2013 foi criado o teto para o servidor público, ou seja, cada ano, cada vez mais o governo vem só fazendo reformas da Previdência e cortando mais direito. Então, o que eu coloco aqui para vocês pensarem, quando vocês forem aposentados daqui 10, 15, 20, 30 anos, quantas reformas mais vão ter? Quantos mais benefícios vão ser cortados? Então, isso aqui só reforça o estudo que o Luiz Bassi fez lá atrás, na década de 70, que o governo realmente não tem condições de pagar. Então, você tem que criar a sua aposentadoria, a sua carteira, né, a sua carteira privada. E eu trouxe aqui só um exemplo aqui, só uma estimativa aqui bem básica, que depois você dá pausa nesse vídeo e estuda esse vídeo direito. Mas a ideia desse vídeo é o seguinte: durante 10 anos, durante 20 anos, você fazer aportes mensais de R$ 1.000 e depois você sacar durante 20 anos e você conseguir um investimento com taxa de juros de 5%, você vai conseguir aportar, sacar, né, durante 20 anos R$ 2.653, sendo que o seu aporte vai ser só de R$ 1.000. Ou seja, aqui você dá para ter o efeito multiplicador de investimento de longo prazo, 20 anos, né, de aportes, e tendo 20 anos sacando. Isso aqui é, é para você ter uma ideia, o poder do longo prazo, o poder dos juros compostos, né? Aí aqui tem diversas simulações, você dá o pause aqui, você faz a simulação que você bem entender. Então, na regra 2, o Luiz Bassi fala: acredite no projeto da empresa. Então, primeiramente, você tem que entender o negócio da empresa que você comprou ações. Você tem que entender qual o ciclo de produção ela tem, qual o insumo, por exemplo. Agora a Vale está caindo pra caramba a cotação dela, porque o insumo, é, o produto que ela vende, o mercado consumidor, né, que é a China, parou suas atividades, assim, parou assim, cortou drasticamente as suas atividades, a sua produção de ferro, o seu processamento de ferro. Consequentemente, a China não vai consumir tanto quanto estava demandando os contratos anteriores. O preço do minério de ferro caiu, consequentemente, a Vale vai fechar menos contratos com a China e o preço caiu, então a Vale vai ter menos lucro. Então você tem que entender o negócio da sua empresa, você tem que entender o setor que a empresa está atuando, você tem que saber os riscos e você também tem que estudar a sua vantagem competitiva da empresa que você tem. Ou seja, você tem que estudar a empresa para você acreditar no projeto. Porque você acreditando, você evita comprar empresas que você não entenda do negócio. Por exemplo, é assim, Bitcoin. Se você não entende como funciona o Bitcoin, então deixa de lado, você não compra. Se você não entende é, como é que funciona o setor de telecomunicações, por exemplo, setor de seguro, então você deixa de investir nessa área. Primeiro você tem que entender o negócio da empresa. O BAS não aconselha você não investir naquilo que você não entenda. A ideia é mais ou menos essa. E você tem que verificar se a empresa atua fora do seu ramo de atuação. Por exemplo, a Sadia, alguns anos atrás, quase quebrou porque a Sadia era um ramo né, de alimentos, vendia alimentos processados, mas só que a grana que entrava no caixa, ela estava fazendo é, fazendo contrato futuro de dólar. Aí, ou seja, ela precificou mal, os, os administradores não sabiam, né, administrar
esse feeling que é o mercado financeiro, então aplicou mal, investiu mal, a empresa quase quebrou por causa disso. Então você tem que passar um pente fino na empresa para saber o que a empresa está lidando, para saber mesmo o que ela realmente faz, ver se ela está dentro do setor, dentro do ramo dela. E por último, você tem que estar, né? O que eu acabei de falar aqui para você, você tem que realmente saber se a empresa realmente está no negócio seguro, né? Se a empresa você tem que estar seguro se a empresa opera em um negócio seguro, né? Que é o caso da Sadia. Então, vamos lá para a regra 3. Regra 3, o Luiz Bassi fala: seja um pequeno dono. Como é que você faz isso? Quando você compra uma ação, você compra um pedaço da empresa, você compra um pedaço da empresa e você conseguir comprar 10% das ações, você é sócio da empresa 10%. Então você tem que sentir sócio da empresa. Você sentindo sócio da empresa, você vai pesquisar, você vai acompanhar os projetos futuros da empresa, você vai acompanhar qual a perspectiva, né? A perspectiva de crescimento, qual o mercado que ela vai atuar. Então, para isso, eu sugiro que você participe também das votações. O Luiz Bassi fala, participe das empresas, saiba o que ela está atuando. O Luiz Bassi mesmo tem assento de conselho fiscal em muitas empresas que ele atua. A filha dele também tem assento no conselho fiscal, até conselho de administração também. Então, participe da empresa, faça votação. Agora, ultimamente, tem muitas empresas lançando a votação online. Você que tiver 10 ações, 20 ações, você pode votar. Então, procure saber disso, procure saber dos projetos, acompanhe a sua empresa de perto. E para isso você tem que ler os relatórios contábeis e financeiros da empresa. E você não sabe, você tem muitos vídeos aqui no YouTube, no meu canal aqui mesmo, eu faço muitas leituras assim de alguns pontos importantes dos relatórios financeiros, dos relatórios contábeis, das demonstrações contábeis anuais, trimestrais. Isso é chato pra caramba, mas eu vou ao longo dos vídeos vocês vão ver que eu vou pegando assim, vídeo por vídeo, eu vou pegando um ponto específico das demonstrações e vou detalhando ela para vocês irem aprendendo aos poucos também. Então aprenda. O Luiz Bassi faz isso. O Warren Buffett, por exemplo, ele não assiste jornal, ele não lê revista, ele lê 400 páginas, em média 400 páginas de demonstrações financeiras por dia. Então, se o Warren Buffett faz isso, Luiz Barsi indica isso, então por que a gente vai fazer diferente? Então, vamos na aba dele, vamos aprender, vamos crescer, vamos ser parte mesmo, dono da empresa. E, e você tem que visitar constantemente o site de relação com o investidor da empresa. Toda empresa listada na bolsa tem que ter um site RI da empresa, que é a relação do investidor. Você tem que vasculhar lá tudo, você tem que acompanhar as notícias relevantes, os comunicados aos acionistas, comunicado ao mercado, ou seja, você tem que fazer parte da empresa mesmo, como se você fosse o administrador, você fosse o próprio dono da empresa, você é dono da empresa. Então, não deixe isso, não terceirize isso. Você fazendo isso, você vai, vai saber, né? Vai saber lidar com, né? Vai ter mais confiança no seu investimento que você faz. E, e uma dica também que o Luiz Basta dá: acompanhe de perto o endividamento da empresa. E isso aqui é fundamental, porque o endividamento da empresa faz muitas empresas quebrarem. Não casar o seu fluxo de caixa com a sua dívida, por exemplo, ou então endividar demais, ou então ter dívida no curto prazo sem ter caixa. Enfim, acompanhe de perto o endividamento da empresa. E a quarta dica é que o Luiz Barça dá é investir somente em setores perenes. Então, de cara o Bassi já divulga já os setores assim, perenes, são o setor BEST, né? Que são os bancos, energia, saneamento, barra seguridade e telecomunicações. Por quê? Porque eles têm monopólio ou oligopólio natural. Ou seja, é muito caro para uma empresa nova, um mercado novo, entrar nesse mercado. E com isso fica inviável economicamente novas empresas, porque quando você tem muitas empresas, a concorrência aumenta, aumentando a concorrência, a sua margem de lucro cai. Então, você escolhendo esses
esses setores assim que tem monopólio, oligopólio natural, você necessariamente tem uma segurança no longo prazo de ter lucro certo, recorrente, lucro crescente dessas empresas. E, e o Luiz Bassi também, aqui dentro desse contexto de investir somente em setores perenes, ele diz para você evitar setores que têm históricos de falências, né? É, falências ou empresas endividadas, tipo construtora, né? Quem lembra da Encol lá na década de 90? Quem lembra da PDG agora recentemente, que, né, há uns 4, 5 anos atrás tinha ação listada na bolsa, nem sei se tem ainda. Enfim, são construtoras, são empresas que têm margens pequenas, né? Tem um ciclo operacional muito grande e assim, dependendo né, dos gestores, são empresas que historicamente têm quebras, né? As empresas entram em falência. O setor de varejo, por exemplo, quem lembra aí da Mesbla, Arapuã, Pacalolo, Lojas Americanas, agora Ricardo Eletro, mais recente, Lojas Map, Jumbo, enfim, empresas de varejo que tem uma competição muito alta e a margem de lucro muito pequena, historicamente ela quebra. Assim como a aviação também, a Varig, Transbrasil, a Avianca, agora recentemente. Então são empresas que você tem um risco maior, entendeu? E com isso, empresas de turismo, empresas de prestação de serviço. Então, com isso, o Luiz Bassi não indica você atuar nessas empresas aqui mais de baixo. Atua mais nesses setores bestes aqui, que eles são os setores mais longínquos, assim. Banco, tem alguns bancos que quebram, mas só que você vai procurar aqueles bancos mais robustos, que tem o market share mais, né, uma fatia maior do mercado, né, que dificilmente você vai quebrar. Então é isso. Vamos lá então para a quinta regra. Quinta regra, o Luiz Bassi fala para ter cuidado com empresas do setor de telecomunicações, o setor de tecnologias, né? Por exemplo, tecnologia tem que ter investimento muito grande em P&D, né? Em pesquisa e desenvolvimento. Com isso, a empresa gasta muito recurso com isso aqui. A empresa também atua em um mercado muito competitivo. Particularmente, o Luiz Bassi não atua na empresa de tecnologia, mas só que, pô, assim, recentemente, quem investiu nos últimos 10, 15 anos, 20 anos aí no Google, no Facebook, né, na Apple e deu muito bem. Aqui no Brasil é um pouco complicado esse setor de tecnologia. Eu tendo a concordar com o Luiz Bassi, mas assim, lá fora, lá nos Estados Unidos, empresas consolidadas, né? Enfim, eu posso fazer um vídeo aí depois alguns sobre esse investimento das empresas de tecnologias lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu tendo a concordar com o Luiz Bassi. Por quê? Porque para você entrar nesse ramo de tecnologia você precisa investir pesado também em novos equipamentos, em novos computadores, em novos, né, em, em pessoas cada vez mais capacitadas que gastam muito dinheiro para se manter atualizado. Então é um setor muito caro, que tem um custo muito alto. Então essa é a dica do Luiz Bassi. Então vamos lá para. Ah, tem mais outra também, porque é necessário esse setor de tecnologia você reinventar constantemente. Tipo, você lança um computador, você tem que continuar com pesquisa e desenvolvimento para lançar novo computador, porque daqui um ano, 2 anos, 3 anos, esse computador já arcaico daqui 6 meses e tal. Então a empresa tem que estar constantemente lançando novos produtos. Então essas são as dicas mais ou menos do Luiz Bassi. Então, a sexta dica, Luiz Bassi fala para comprar. Ele fala que ações se valorizam muito no longo prazo. Então, por isso que ele é buy and hold, ou seja, ele compra e deixa. Ele não é aquele investidor que compra e fica vendendo logo em seguida. Ele é aquele investidor mesmo raiz. Ele compra e deixa na sua carteira infinitamente, e sempre com foco no longo prazo. Mas só que aqui eu trago uma atenção aqui nesse foco aqui do Luiz Bassi que ele diz, porque eu o Luiz Bassi, você acompanhar, por exemplo, ele teve Eternite lá atrás, né? A Eternite começou a passar aí ruim das pernas e ele, como buy hold raiz, ele manteve a Eternite na sua carteira. Ele não pulou do barco. Eu
eu adoto essa estratégia dele buy and hold, mas só que eu acompanho a empresa, mas só que eu vejo que a empresa está mal das pernas, aí eu vou vender em algum momento. Algum momento eu vou vender. Tipo, eu vejo que a empresa está endividada demais, ela está caindo o seu lucro líquido, ou seja, está apertando, está tendendo a ter prejuízo, eu vou pular fora do barco, eu vou vender, eu vou para outro investimento que tem uma rentabilidade maior. Então, esse aqui é um ponto de atenção que eu trago aqui para vocês. Então, o Luiz Bassi também fala para nunca ser trader, nunca ficar nesse comprar e vender, que ele é buy holder raiz mesmo. E ele fala com foco sempre no longo prazo, porque no longo prazo você vai pegar o ciclo de crescimento da empresa, o ciclo de crescimento, o ciclo de retorno, o seu ciclo é, de recebimento de dividendos, de compra de novas empresas, de ampliação da sua capacidade produtiva que vai gerar novos lucros futuramente, novos lucros líquidos que vai vir em forma de dividendos. Então, o longo prazo você consegue pegar esse ciclo todo da empresa. Quando você pega trade, compra e vende, você não faz nada, você vai na loteria. Enfim, essas são as regras aí. A sexta regra do Luiz Bassi. Vamos lá para a sétima. Opa, a sexta tem mais uma aqui. A empresa a longo prazo sempre tem valorização. Aí eu trouxe um exemplo aqui, ó. Assim, para esse tópico, no longo prazo a empresa sempre tem valorização. Eu trouxe aqui a Sanepar, por exemplo. A Sanepar lá em 2006 ela custava 0,74 centavos. Hoje, 15 anos depois, ela vale quase R$ 4. Ou seja, multiplicou muito. Fora os dividendos que ela recebeu ao longo desse período, que com os dividendos você pode comprar mais ações que você vai receber mais dividendos. Daqui a pouco eu vou fazer alguma simulação, eu vou mostrar para você. Eu trouxe um outro exemplo também, o Itaú, por exemplo, em 2019 ele valia R$ 13. Hoje ele está valendo R$ 28, ou seja, mais do que dobrou, fora os dividendos aqui recebidos e eventual desdobramento, não sei, ou eventual bonificação de ação. Eu não sei se o Itaú deu bonificação. Enfim, é uma empresa bem bacana, viu? Ou seja, esse gráfico aqui mostrou essa sexta dica do Luiz Bassi, que as ações valorizam muito no longo prazo. Ele dá exemplo dele aí que ele comprou o Banco do Brasil aí a 50 centavos aí na década de 90. Hoje o Banco do Brasil estava valendo a 30, já bateu a 40. Então ele comprou a CEMIG a 10 centavos, sei lá quanto. Então ele aposta muito nisso, que no longo prazo a empresa sempre se valoriza. Então vamos lá aqui para a sétima dica do Luiz Bassi: comprar ações quando for oportuno. Então ele dá a dica para acompanhar a empresa sempre. Por quê? Como a empresa que eu mostrei para você, ó, a empresa aqui, ó, a Sanepar tem ciclo de queda de alta, de queda de alta, de queda de alta. Agora ela está no ciclo de queda. Então você tem que acompanhar a empresa de perto, junto com seus números, não só graficamente, junto com seus números, para você comprar, tentar ir comprando aqui na parte de queda, para você ter um investimento maior, para você ter um custo, oportunidade maior. Quando você coloca 10 ações na sua cesta, isso aqui fica mais fácil. Quando você tem grana para aportar, você vai escolher dentre essas 10 qual que está mais em conta naquele momento para você comprar. Então, então é por isso que o Luiz dá comprar ações quando for oportuno. Então você tem que estar sempre acompanhando a empresa, ver se ela está cara ou barata naquele momento. Agora, por exemplo, eu estou acompanhando muito a B3SA, que ela houve uma queda. Ela está em um ciclo aqui de queda aqui, assim, né, como se fosse aqui. A BB Seguridade também. São duas ações. A própria a própria a própria Sanepar aqui, ó, tá no ciclo de queda. Eu tô acompanhando essa ação aqui, eu tô comprando, tô fazendo preço médio aqui. Então, bem nessa dica aqui do Luiz Bassi, comprar a ação quando for oportuna. Então, queda generalizada do mercado que ocorreu agora recentemente é a oportunidade de compra do mercado. Então, se você vê assim quebra generalizada, você
aproveita para fazer aportes mensais, compra, aproveita para baixar o preço médio. Essa é uma das dicas do Luiz Bassi. Então, mas para isso você tem que analisar o setor da empresa, né? É, tem que ficar por dentro qual o setor da empresa, que às vezes está tendo uma queda generalizada que dificilmente vai reverter, né, no curto prazo esse setor. Agora, por exemplo, o preço da commodity do minério de ferro, né? E por último, tem a parte aqui dos dividendos inteligentes, ou seja, comprar ações como for oportuno. O Luiz Basso utiliza a, a tática de tá comprando ações perto do seu pagamento de dividendos, porque logo, tipo um mês depois, 2 meses depois, você vai receber dividendos. Então ele tem essa técnica, né, que ele chama de dividendos inteligentes, está comprando mais ações próximo do seu anúncio de dividendos. E tem a técnica também aqui do preço teto, né? O preço teto eu vou falar aqui bem rapidamente aqui, o que é o preço teto. É, preço teto é um parâmetro utilizado pelo Luiz Bassi para comprar, né? É assim, ele pega a média dos últimos anos do dividendos e divide por 6%, porque esse 6% é um critério que ele utiliza, que menos do que isso ele não compra. Por quê? Porque é, e der menos 6%, aí por esse meio de preço, tu vai achar qual o preço teto que a ação vai ter. Se a ação estiver abaixo desse preço teto, compensa você comprar a ação, porque os dividendos da ação vai dar mais do que 6%. Se tiver acima desse preço teto, não compensa, porque aí os dividendos vão dar abaixo de 6%. Então, resumidamente, o Luiz Barra só compra ações que pagam no mínimo 6%. Ele utiliza 6%, mas só que você também, aí eu trouxe um ponto de ponderação aqui que vocês podem utilizar outro benchmark. Você pode utilizar a Selic ou o Tesouro Direto, ou agora a inflação que está disparando, você pode utilizar o IPCA ou o IGPM. É, Você pode utilizar a média dos dividendos dos últimos 5 anos, mas só que nesse ponto eu aconselho deflacionar. E lembrando também que esse critério de preço teto não é o único critério utilizado para avaliar, é um dentre outros. E cuidado, eu falo aqui também, cuidado ao fazer projeções do lucro líquido ou do lucro por ação para você calcular o seu preço teto, né? Que às vezes você faz a média dos dividendos para cima, para frente, né, prospectivamente, com base e utiliza esse parâmetro do Luiz Bassi, mas só que às vezes você faz a estimativa equivocada, né? O lucro líquido. Porque o próprio lucro líquido tem uma parte que vai distribuir para reservas, outra parte vai ser para reinvestimento, compra de ações, ou seja, nem todo lucro líquido vai ser direcionado para pagamento de dividendos. Então, cuidado com essa prospectiva assim, das médias do dividendo. Eu prefiro fazer a média passada e fazer uma estimativa com base na média passada, fazer uns cenários para frente de preços teto. Então é isso. Vamos lá para a última, ou a oitava dica do Luiz Bassi, de investir em empresas boas pagadoras de dividendos. Começou a ficar bom agora, né? Começou a esquentar, começou a ficar boa agora, começou a partir coisa para prática, né? Então, como investir em empresas boas pagadoras de dividendos? Primeiro, Luiz Bassi fala: invista em empresas que tenham lucros recorrentes. Então, você pesquisa a empresa, o histórico de 5 a 10 anos e vê se a empresa tem lucro líquido recorrente. Se tem lucro recorrente, beleza. Ele fala é um sinal para você comprar. Então, se a empresa alterna entre lucro e prejuízo, opa, já é um sinal que a empresa não está boa das pernas. Então, você já pode fugir já dessa empresa. Ele diz que você tem que comprar lucro líquido crescente. Então, você tem que observar o lucro da empresa, o lucro líquido da empresa ao longo dos anos. Se for mais do que 3 anos, 4 anos, eu sugiro aqui fazer um lucro líquido crescente reais. Você tem que deflacionar esse valor para ver se realmente o lucro líquido são crescentes. Você tem que tirar o efeito da inflação. Eu mostro isso em alguns vídeos, como é que faz isso. O Luiz Bassi fala para você evitar a empresa altamente endividada. Então, fuja das empresas endividadas. E você tem que fazer a avaliação também da empresa
do vencimento da dívida do curto prazo versus do longo prazo. Esse do curto prazo você tem que comparar com caixa, ver se a empresa tem caixa suficiente para pagar essas ações do curto prazo. E no longo prazo você vê se o fluxo, o cronograma de fluxos, não, o cronograma de pagamento da empresa, da dívida da empresa, casa com as receitas líquidas que ela recebe ao longo do ano. Se ela endividar muito lá na frente, que historicamente ela não produz esse caixa para pagar, ela vai ter dificuldade de caixa para pagar e ela vai ter que emitir mais dívidas mais caras, pagando taxas de juros mais caros e vai ter um efeito de bola de neve ao contrário. A empresa vai entrar em um círculo vicioso, pagando juros cada vez mais. Então, outro ponto aqui também, né? É, outro ponto aqui que o Luiz Bassi fala é o payout. É, para ele pegar, ele fala para pegar empresas com payouts atrativo. E ele fala para ficar de olho naqueles payouts que pagam acima de 100%. Se a empresa está pagando muito mais do que o seu lucro líquido, alguma coisa extraordinária aconteceu na empresa. Ainda mais se for algo recorrente, é aí que você tem que abrir a lupa mesmo. Então você verifica o histórico do payout da empresa, verifica o caixa da empresa, o que, que ela está vendendo, se ela vendeu a empresa, se ela vendeu ativo para pagar esse payout. Então você procura entender o que, que a empresa faz. E cuidado também com a empresa que pague o payout baixo também, que payout baixo consequentemente vai gerar poucos dividendos, né? Dificilmente ele vai conseguir aquele 6% de dividendos de retorno ao ano. E o Luiz Barsi que fala, dentro desse contexto de investir em empresas boas pagadoras de dividendos, ele fala para você escolher empresas que pagam dividendos recorrentes. Tipo, pega o histórico de pagamentos da empresa de 5 a 10 anos e você verifica se ela paga recorrentemente de dividendos, se os dividendos são atrativos. Você tem que verificar também se a empresa está pagando dividendos e se está crescendo. Se a empresa está crescendo muito e pagando dividendos, isso é melhor, que futuramente a empresa vai estar te pagando mais dividendos. Agora, se a empresa só paga dividendos e não cresce nada, você tem que observar se no longo prazo isso vale a pena, porque o ideal é a empresa crescer, nem que seja crescer um pouco e pagar dividendos também. Então, alerta nesse ponto aqui de dividendos versus crescimento. E por último aqui, o Luiz Bassi, o Luiz Bassi fala para você comprar e nunca vender. Como eu falei agora mais cedo, né? Ou agora um pouco antes no vídeo, para essa dica do Luiz Bassi de comprar e manter, você deve avaliar de tempos em tempos as condições se a empresa permanece com os mesmos fundamentos lá atrás quando você comprou. Quando você vê que a empresa está perdendo seus fundamentos, você vaza da empresa. Isso aqui é uma dica que eu estou dando além da dica do Luiz Bassi. Então, nesse contexto de investir em empresas boas pagadoras de dividendos, eu trouxe a Taesa aqui, é a Taesa 11, que ela se encaixa perfeitamente em todas essas dicas do Luiz Bassi. Ela é uma empresa boa pagadora de dividendos, lucros recorrentes, crescente, payout atrativos, bons fundamentos, em dívida controlada, enfim, tem tudo isso. E eu fiz uma simulação aqui. Se você investisse R$ 10.000 em 2018, você compraria 471 ações, a cotação de R$ 21. Com a posição de 2021 e você todo dividendo recebendo, você reaplicando dividendos e comprando mais ações da Taesa, você teria em 2021, em setembro de 2021, passaria de 471 ações para 683 ações. E a cotação dentro daquele outro contexto da dica 7, se eu não me engano, que as ações valorizam no longo prazo, a ação passou de 21 e 25 para R$ 38,60. Considerando a quantidade de ações já reinvestidos, você teria em 2021 R$ 26.000, ou seja, um ganho de 163%. Então, utilizando essa dica aqui do Luiz Barsi, todas essas dicas para escolher a Taesa
e dentro do contexto de aplicar, comprar, aplicar, reaplicar os dividendos em compra de novas ações, você chega nesse resultado final aqui. Então, é, na, na dica 9, vamos aqui, o Ibovespa. O Luiz Bassi fala que o Ibovespa não representa a sua carteira. Então, ele fala, eu nem olho o Ibovespa. Ibovespa serve de parâmetros aí para aquecimento do mercado, para representar o mercado, enfim. Por quê? Por exemplo, Vale e Petrobras representam a maior parte do índice Bovespa. Se eu não me engano, dá uns 20%, 20%. Se há alguma quebra aí no preço do petróleo e no preço do minério de ferro, dá uma quebra, alguma coisa assim, o preço cai lá embaixo, essas duas ações vão sofrer. E o Ibovespa vai cair muito, né? Vai cair muito porque representa muito, essas duas ações representam muito o Ibovespa. Mas se você tem uma carteira essencialmente lá no setor Best, lá, que tem muita energia, setor de energia, você não vai ser influenciado em nada. A parte de a parte de petróleo e a parte de minério de ferro. Então, a queda do Ibovespa, nesse caso específico, não representou a sua carteira de ação. Então, fique tranquilo, não olhe para o Ibovespa, não entre no efeito manada. Ele fala para você não olhar, não entrar no efeito manada. Efeito manada é tipo, a bolsa está caindo, está todo mundo vendendo, eu vou vender também, todo mundo vai vender. A bolsa está subindo, está todo mundo comprando, está todo mundo comprando, eu vou comprar também. Então, não entre nessa. É, outra dica que ele fala, queda generalizada do Ibovespa quando tem generalizada das ações também, então queda é uma oportunidade de compra. Então você tem que comprar, tem que estudar previamente a empresa para você comprar as ações. Por isso que o Luiz Bassi fala, procura entender o movimento do mercado. A China agora, por exemplo, veio com aquele problema lá da Evergrande, a crise hídrica no Brasil está afetando o setor elétrico, a crise política e fiscal está afetando o setor das empresas estatais, as eleições está dando, né, é, credibilidade para o investidor externo, não está dando credibilidade, enfim, tudo isso, todo esse movimento aí faz um movimento ida e vinda do mercado que tem impacto no Ibovespa, mas só que você sabendo tudo isso, sabendo todo esse contexto, você fica tranquilo com seus investimentos, seguindo aquele plano do Luiz Bassi, sempre de aportes mensais, compra regulares, reaplicando os dividendos com o objetivo de aposentadoria. Então é isso, pessoal. Então vamos lá para a última regra fundamental do Luiz Bassi, que é aposentando. Por que ele fala aposentando no gerúndio? Porque você vai aposentando constantemente, de acordo com essa regra que ele fala aqui, ó, aportes regulares. Ele fala, você tem que apostar, você tem que fazer sua carteira previdenciária com aportes regulares, você economizar o máximo possível, o máximo possível, o máximo possível e você ir aportando regularmente, comprando novas ações, porque você comprando as ações, boas empresas pagadoras de dividendos, esses dividendos vai gerar frutos para você, que você vai reaplicar os dividendos em compra de novas ações. Somado os aportes regulares, vai ter um efeito multiplicador no longo prazo para você ir se aposentando. Você chegar daqui 20, 30 anos, você está nesse cenário aqui debaixo da praia aqui, ó, sombra e água fresca. E nesse contexto de aportes regulares, comprar boas empresas pagadoras de dividendos, reaplicar os dividendos junto com aportes regulares, você vai ter efeito no longo prazo, efeito de bola de neve. Porque como é que é esse efeito de bola de neve? Tu começa pequenininho aqui, ó, com aportes regulares mais aplicação de dividendos, aportes regulares mais aplicação de dividendos, a bola vai só aumentando, o seu montante vai só aumentando com o aumento do preço da ação, a quantidade de ação, porque você reaplicou dividendos e mais os aportes regulares, no longo prazo a sua bola da aposentadoria vai ter o efeito bola de neve, né? Crescendo cada vez mais e no final vai ter essa bolona aqui para você ficar tranquilo na sua aposentadoria. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses são os principais
dicas, né, as regras fundamentais do Luiz Bassi, com alguns comentários adicionais do, do canal Gama Investimentos. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda de ativos. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe os vídeos que eu vou trazer muitas teoria e prática aí. Obrigado, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.